Está começando mais um AmbiMetCast, o podcast da Ambimet. Eu estou aqui do lado dos sócios diretores da Ambimet, o Edivando Caetano, Thiago Gonçalves, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como economizar dinheiro através dos monitoramentos ambientais. Então, fica ligadinho, vamos aqui com a gente. Com uma certa tristeza, porque esse é o último episódio dessa primeiro momento, né? Dessa série inicial. Já tô com saudade. Então, assim, ó, pra matar a saudade desses episódios, faz o quê? Assiste os episódios anteriores, o episódio 1, 2, 3, que a gente já vem falando sobre os monitoramentos ambientais. Pra começar, já deixa o seu like. Isso. Já compartilha esse conhecimento todo que a gente tá fazendo aqui. Ativa o sininho aí no YouTube. Já deixa ajuda tudo muito. Pronto já. Aqui pra gente começar bem. E eu queria saber aqui dos meus amigos Thiago e Edivando, pra gente entender, né, esse conceito inicial aí de como economizar, mas primeiro a gente precisa saber qual é o normal, né? Qual é o normal de uma indústria, qual é o normal de um funcionamento, qual é a melhor forma de funcionamento para a gente ter lá esse parâmetro para ver se a gente consegue melhorar ou não, economizar ou não. Então, assim, quais são as condições ideais de funcionamento de uma indústria? Então, Maurício, o processo industrial, ele é um negócio muito dinâmico, né? Então, ele oscila muito, não é uma coisa uniforme, perene. Então, você tem a entrada de matéria-prima no processo, o processamento ali, seja por queima ou por processamento da matéria, e a saída do produto. E isso acontece de forma dinâmica. Hora tem mais, hora tem menos. Hora tá com mais calor, hora tá com menos, tá com mais poluente, tá com menos. E o ideal, inclusive até a própria resolução, as resoluções CONAMA orientam isso quando a gente está falando de fonte de emissão. Então, vamos lá. A gente está trabalhando na fonte de emissão para ter um resultado, para a gente tomar uma decisão, para a gente ganhar eficiência no processo e consequentemente, melhorar os custos, ganhar dinheiro com isso, do ponto de vista da instituição. E quando a gente está lá na fonte de emissão, a gente precisa que o processo esteja na sua capacidade nominal, na sua capacidade máxima. Mas vamos lá, isso é utopia, se você precisar que o processo está 100%. Ele não vai estar 100% nunca. Uhum. Mas a gente preconiza que pelo menos a partir de 90%, dependendo do processo, porque pode ter processos que a gente trabalha com 80% ou menos, dependendo do processo, mas tem processos que, por lei, você tem que estar com 90%, isso aí é intransigível. Então, se está com 90% acima, nessa faixa de 10% de capacidade, é a capacidade ideal. Por quê? Porque esse é o cenário mais conservador. Esse é o cenário mais significativo. E é nele que a gente vai trabalhar. Porque se a gente ajustar ele, todos os outros cenários eles vão estar dentro. Independente das oscilações para cima ou para baixo, aquele é o normal. Exatamente. Isso. Agora tem processo... Aí, claro que isso há um desdobramento. É por isso que é muito importante fazer monitoramento ambiental também com esse objetivo do acompanhamento do consultor. Porque o consultor ele vai te ajudar a montar os cenários que você vai fazer para que você tome as melhores decisões. Então, pode ser que em determinado processo a gente observe o seguinte, a gente já trabalhou na capacidade nominal, mas vamos ver com 50% como é que vai funcionar isso e se eu posso tomar uma decisão aqui com 50% que vai me dar um retorno maior também. Então, esses cenários com essa dança dessas variáveis aí, ele é fundamental para que a gente tome decisões cada vez melhores. E a gente já falou nos podcasts anteriores, então volta lá nos outros podcasts onde a gente falou em como fazer esse escopo, como preparar a empresa para receber o monitoramento ambiental. Então dá uma olhadinha, você que está aí ouvindo esse 4º episódio, a gente já comentou nos episódios anteriores como fazer essa preparação. Exatamente. Né? Para encontrar o melhor momento e a melhor estrutura para fazer o monitoramento. Mas aí você falou um negócio aqui que eu queria entender direitinho como é. Como é esse negócio da queima, né? Como é esse negócio da transformação do produto lá na indústria? E aí assim, só para a turma ficar situada e a gente também, a gente está falando de monitoramento ambiental e vamos separar uma coisa da outra. Tem um monitoramento no ambiente, lá já no recurso natural, na fauna, na flora, enfim, nas matrizes ambientais, que esse aí a gente não vai falar bem agora dele, a gente vai falar da fonte de emissão. Nós estamos coletando na saída do poluente da indústria, porque é aí onde está a informação rica.
É aí, porque na saída na fonte de emissão, existem duas situações. Ou você está saindo uma coisa ruim, um indicador ruim, e esse indicador é reflexo de que o teu processo está com problema. Ok. E aí é um ponto. E a segunda situação é você estar saindo de matéria-prima ali. E ali você está perdendo, de fato, o teu produto final. Aí vamos lá. A transformação nos processos industriais, elas acontecem de várias formas. Mas a gente tem como prioridade o processo de queima, de uso de um combustível e do calor para transformar a matéria ali, uma matéria-prima num produto, ou o processo de transformação física, como, por exemplo, o processo de moagem. Né? A gente tem, no processo de cimento, a extração do calcário, que vai moer, que vai ali homogeneizar com outras substâncias, que vai para o forno, queimar, que depois vai moer de novo para ser aquele cimento bem fininho que a gente conhece, e o nosso saco de cimento que a gente usa como produto. Então, na queima e na moagem, em ambos os casos aí, a gente tem como olhar na fonte de emissão se os indicadores estão bons para o processo, para se a gente está perdendo dinheiro a partir do momento da matéria própria, o próprio produto que está saindo na chaminé, o próprio saco de cimento, aí você olhar para aquela chaminé e ver o saquinho de cimento indo embora ali. O que era para ser vendido está indo embora. Está indo embora, exatamente. Ou se está estourado o indicador ambiental e aí você está com problema no processo. E vamos falar do processo, a gente até já falou em podcast anterior, mas eu vou repetir aqui com relação à queima, né? A queima ela acontece de forma eficiente com a presença de 3 grandes atores, que é o comburente, o calor e o combustível. Okay. E esses atores eles precisam estar em proporções ideais para que, dependendo do tipo de queima, ele aconteça de forma completa. Quando a queima ela acontece, ela é eficiente, você tem lá na fonte de emissão, através dos monitoramentos ambientais, a leitura de indicadores ambientais dentro dos padrões, de determinados indicadores ambientais. Que chama de gases de combustão, né? Os gases de combustão. Se eles queimaram bem, tá tudo bem. Uma queima de um hidrocarboneto. Vou falar uma coisinha mais técnica agora, mas assim, uma queima de gasolina, de diesel, né? Uma queima de gás natural. Ela vai produzir prioritariamente, dentro de uma queima eficiente, dióxido de carbono e água, do ponto de vista teórico. Então, quando a gente observa altos índices de... Eu estou falando de efeito estufa, não de clima não, tá? Estou falando de eficiência de processo. Depois a gente entra nesse tema. Quando está emitindo muito CO2, muita água numa queima de hidrocarbonetos, é sinônimo de que eu tenho a queima completa e tenho menos emissão de material particulado, por exemplo, menos emissão de óxidos, menos emissão de ácidos, né? Então, quando eu tenho eu aumento esse indicador, quando a queima ela começa a ficar incompleta lá no equipamento... Isso quer dizer que alguma coisa está errada. Exatamente. Que alguma coisa está errada, a gente começa a ter o índice alto lá em cima de monóxido de carbono, de CO, e de material particulado e dos óxidos, todos os outros poluentes. Então, quando a gente observa esse aumento do monóxido de carbono, isso é uma indicação de que o processo está com problema. E aí, beleza, Edivando, e como é que eu ganho dinheiro com isso, transitando do CO para o CO2? Porque quando você está com a queima incompleta, você precisa gastar mais combustível para você chegar ao resultado que você queria. Então, o cara ali que está queimando bagaço de cana numa usina de açúcar e álcool, e a queima dele está descompassada, ele vai precisar injetar mais combustível, ele vai precisar de mais energia para ele chegar no ponto que ele queria para produzir o vapor da forma que ele queria. De alguma forma, mexer no processo para que essa combustão seja completa. E acaba gastando mais, né? Você inserindo mais combustível, consequentemente você gasta mais para manter aquele processo funcionando, né? Interessante vocês falarem isso, porque assim, para um leigo, né, em monitoramento ambiental, então assim, a gente está medindo algo na fonte de emissão, mas que eu posso apresentar para o órgão ambiental, né, se vai estar fora, se vai estar dentro dos padrões, etc. Mas não só para cumprir essa obrigação, mas também para melhorar o meu processo. Com certeza. E aí tem aquele exemplo também, eu revisito ele aqui agora, e a gente acompanhou, Tiago, a instalação dessas termoelétricas do Nordeste, né? Esse boom que deu aí, eu acredito que em 2010 para cá, a gente tem um boom de termoelétricas, porque é uma fonte de energia alternativa também para compor a matriz energética do país. Okay. Então tem muita termoelétrica. Quando nós começamos a fazer os monitoramentos nas termoelétricas, os resultados eram todos brilhantes. 100%. O tempo foi passando e a curva ela foi fazendo isso na maioria das termos. O resultado ele foi subindo e começou a ter uma preocupação com o índice ambiental.
Gente, é semelhante a um carro novo. Você compra um carro hoje, ele tá ali saindo água, ele até espirra água no escape, né? Você dá uma acelerada ali, sai só água e a queima tá bem eficiente. Queimando bem, funciona. Exatamente, bem. E CO2. Quando o carro começa a ficar velho, o que começa a acontecer com a fumaça do escape? Começa a ficar preta e começa a queima a ficar ineficiente. Porque lá no sistema do carro começa a entupir a injeção de combustível, começa a corroer o próprio sistema do motor. Então, isso vai fazendo com que o teu indicador ambiental comece a ter problema. Isso, e aí levantar a importância da manutenção, né, Edivando, aí dos equipamentos. Sim. Tanto dos motores quanto das caldeiras, e a manutenção é sempre importante você estar fazendo para que você não tenha perdas na frente, né? Isso, Tiago, já é feito de forma sistemática, mas como é interessante que o indicador ambiental pode antecipar a manutenção, né? Isso. Porque o indicador ambiental é algo que a gente não está conseguindo ver. Existem as paradas obrigatórias, mas se eu faço uma frequência de monitoramentos ali dos indicadores lá na saída e digo, tá aumentando CO2 aqui, tá aumentando o índice de poluentes, isso é um indicativo de que você precisa de repente aumentar a frequência da tua manutenção, porque o teu equipamento já não está mais suportando aquela frequência que tu planejou antes, entendeu? Isso tudo é previsto pelo fabricante e pelo próprio processo, a turma é esperta. Mas os indicadores ambientais, eles vêm para ajudar nesse sentido também. No próprio processo em si, né? É interessante falar nisso, né? Porque se o meu processo não está bom, eu tenho, de alguma forma, desperdícios, perdas, vou gastar mais. Exatamente. Vou ter problemas com o meu processo. E o mais interessante é que isso, né, tem um efeito ruim, né, se é isso que a gente pode dizer, né, e me corrija se eu estou errado, aí vai ter um resultado ruim para a sociedade, para o meio ambiente. Então, mais uma vez a gente fala, né, os monitoramentos ambientais acabam juntando essa possibilidade da gente atuar de forma consciente, consistente e tendo bons resultados para as nossas indústrias. E com certeza, Maurício, e quebrar aquele mito, né, de que a gente trabalhar com o meio ambiente nós estamos gastando. Eu acho que isso aí também na cabeça de muito gestor e de muito empreendedor tem ficado para trás. Porque se você não quiser acreditar em nada disso, que é tudo provado pela ciência, você precisa acreditar pelo menos que você está submetido a uma lei. Okay. E se você não monitorar, você no mínimo vai ter a cobrança de uma multa ou fechamento. Cara, para pensar. Não vou falar nem o dono da indústria. Para pensar, você como gestão ambiental, quanto é que vale um dia da tua portaria com a fita zebrada lacrada pelo órgão ambiental e com o teu processo parado porque tu não cuidou do indicador ambiental? Quanto é que vale um dia parado da tua produção ali? Sabe? Assim, você que é gestão ambiental e é funcionário ali, você tem que se preocupar com isso e, sobretudo, todo mundo tem que se preocupar. Aí a gente tira essa conversa, que isso aí já é coisa compulsória, obrigatória, e passa agora para conversar sobre como eu melhoro o meu processo, como eu evito perdas e desperdício de matéria-prima e de produto lá pela fonte de emissão. Me dá uma impressão até, Edivando, que é tão importante esse assunto, que você pode, né, usando um termo corriqueiro, eu não gosto muito de usar isso não, para não fazer mal aos animaizinhos, mas eles acabam matando 2 coelhos com a sua cajadada. Então, com todo respeito no sentido figurado, tá valendo. Com respeito aos animaizinhos, né? Mas assim, você acaba resolvendo 2 grandes problemas, né? Sim. Um problema, que não é problema, mas assim, você resolve uma situação com a compulsória, que você precisa apresentar para os órgãos que você está fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo você está aproveitando a situação dessa necessidade do monitoramento ambiental para fazer bem para você mesmo. Isso. Olha que espetáculo. E aí, Maurício, eu sou um cara que eu defendo muito a bandeira da gente aproveitar as oportunidades ao máximo. Então, um gestão ambiental que está num ponto dentro do corporativo, do processo fabril ali, ele é um cara ou uma mulher que quer se projetar profissionalmente. E não há nada de errado nisso. Se ele usa o próprio resultado que ele tem na mesa dele para tomar uma decisão no processo, para melhorar a eficiência e reduzir custo para a própria empresa dele, isso vai criar uma projeção nele dentro do grupo. Então, isso eu estou falando isso também, não é coisa de teoria não, eu já vi na prática isso acontecer.
pessoas que pegaram os resultados dos monitoramentos, tomaram decisões de processo e depois subiram de cargo. Hoje o cara é diretor de uma planta nova, hoje o cara subiu para um corporativo, ele era de uma unidade local. Então tudo isso é muito importante e que serve também como projeção de carreira do próprio gestão ambiental. Cuidar bem dos números e ajustar o processo no que for necessário. Com certeza. Rapaz, esse assunto é assunto muito bom, esse negócio aqui, viu? É dinheiro do bolso da empresa, dinheiro do bolso do gestor. Tá vendo aí? E ambiente cuidado. E além disso, né, como algo espetacular, a gente tem aí a nossa proteção ambiental. Esse assunto é tão legal que eu tenho algumas perguntas mais aprofundadas, né, sobre essa questão de realmente como que a gente vai fazer, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos pro nosso break e a gente volta já já. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo, agora é o almoço na hora certa. Você tá pegando a manha. Deixa comigo. Voltamos com o AmbiMetCast, o podcast da Ambimet. Já com saudade, porque esse é o 4º episódio da primeira série. Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui entre a gente. E olha só, vamos comentar bastante, vamos fazer várias perguntas aqui para esses nossos especialistas, para que a gente faça mais séries, para que a gente traga mais informações sobre os monitoramentos ambientais. Então agora, com vocês aí que estão nos ouvindo, vocês aí que estão nos assistindo aí no YouTube, esqueça não, viu? Ó, dê o likezinho, tem um sininho aqui, eu acho que é aqui, ó, clica aqui no sininho para receber as notificações do canal, deixe os seus comentários, compartilhe com todo mundo e vem aqui com a gente para saber como economizar dinheiro com os monitoramentos ambientais. Então, vamos lá. Os nossos especialistas, Tiago e Divanda, aqui vão esclarecer e vão trazer várias orientações para... eu gosto desse assunto, hein? E aí, minha gente, como é que a gente toca para frente isso? Vamos economizar agora, né? Vamos economizar. Eu já vou começar, Maurício, falando aqui de um exemplo, né, que a gente fez que gerou uma economia aí gigante para um cliente nosso. É um processo de sinterização, né? Onde a gente fazia os monitoramentos após esse processo. Tá. Entre o processo de formação e a emissão atmosférica havia um equipamento. E esse equipamento a gente chama de precipitador eletrostático. Precipitador eletrostático. Que bicho é esse? Eu não vi isso na minha faculdade não, viu? Para simplificar, é um filtro. Tá. Né? Que ele tem um processo, ele filtra o que sai do processo para ser emitido na chaminé lá, pouco material particulado nesse caso. Ok. E a gente fez, realizando vários monitoramentos nessa chaminé, a gente tinha em torno de 30 monitoramentos e sempre aquele questionamento, meu precipitador, meu filtro tem uma capacidade enorme e como é que está dando esse resultado? E o que foi que a gente fez? A gente fez o monitoramento antes do filtro. Tá, entendi. Fez o monitoramento antes e depois. Isso não tem nada a ver com a legislação, né, Tiago? É bom lembrar isso. Não tem né? nada a ver com legislação, tem a ver com o processo. Com o processo. Porque, segundo o fabricante do equipamento, ele tinha um poder de retenção de até 90% do que estava sendo emitido. E os resultados não traziam esse indicador, o número. Esse número. E o cliente até me perguntou assim, você tem certeza desses resultados? Eu disse, eu tenho garantia da qualidade desses resultados. E aí... Vamos buscar. Vamos tocar, vamos pesquisar o que está acontecendo, né? E aí a gente realizou o monitoramento antes e depois do precipitador e na chaminé ao mesmo tempo. E aí com isso a gente trouxe para ele, né? E mostrou a ele o que era que estava acontecendo dentro do filtro dele. E aí a gente conseguiu identificar quais tipos de partículas estavam sendo direcionadas por um caminho diferente do que ele tinha preconizado. Tá. E aí o que foi feito, né? Houve um ajuste do processo, né? O cliente ajustou esse processo para que o que a gente tinha falado para ele, que era uma turbulência no processo que tinha e acabava arrastando partículas maiores, direcionando para um ponto do filtro dele, do precipitador eletrostático. E aí fazia com que a eficiência diminuísse. E aí a gente fez esse ajuste, ele fez esse ajuste, e a gente foi lá novamente realizar
o monitoramento da mesma forma, antes e depois do equipamento e na chaminé. E o resultado foi extraordinário, né? E aí a gente fez com que ele colocasse dinheiro no bolso, que essa é a pergunta, né? Dessa forma, minimizando os impactos ambientais e otimizando o equipamento dele. Então, ele agora está com, vamos dizer, uma brecha maior de trabalho, ele consegue fazer com que o processo antes ele tenha uma eficiência maior, ele consiga trabalhar com uma carga maior no processo, então acelera o processo produtivo dele, ganha mais dinheiro e faz com que esse equipamento ele seja usado na sua essência, né? Com toda aquela eficiência que ele preconiza. E pode ter alguém pensando assim, né? Beleza, mas como foi que ele botou dinheiro de fato mesmo assim? Tipo, a empresa, né, colocou dinheiro no bolso. A questão do particulado que esse precipitador eletrochato correto tem é a matéria-prima para o processo dele. O produto em si vai indo embora. Exatamente, é o sinter. E o sinter ele é utilizado no forno para queimar, para fazer o aço, as placas de aço. Então, quanto mais partículas eu estou emitindo ali na chaminé, pode parecer até um número irrisório, mas aqui imagine, não para de emitir durante um ano. Quando você faz a conta do ano disso, você tem um número muito representativo. É uma torneira que está pingando. Exatamente. A torneira está pingando, você, não, besteira. Mas assim, ao longo do tempo, junta, faz um... Exatamente. Tem um resultado significativo. E dessa forma aí, porque aí vem naquele ponto que a gente tocou, né? Um processo de perder a matéria-prima que ia ser utilizada para a fabricação do produto. E esse é um exemplo prático. E aí ele consegue fazer, a partir de agora, um novo procedimento de bateladas de monitoramento, não, esqueci o nome, corta aí, bicho. Vai ficar... Ele consegue fazer um procedimento de como é que o equipamento dele vai se comportar a partir daquele momento, entendeu? Um ajuste no próprio equipamento. Exatamente. E com isso, ele consegue ter uma eficiência maior e ele consegue ter um rendimento maior. E aí coloca o dinheiro do monitoramento no bolso. Claro. Vocês falaram, né, várias vezes durante essa série sobre alguns processos de moagem e de queima, que aparentemente são os principais, né? Aí vocês me corrigem se estiver errado, são os principais ou os mais comuns processos nas indústrias, né? E como é que economiza nesse momento aí, né? Por exemplo, moagem e na própria queima em si? Na moagem, a gente tem um processo de economia se a gente olhar para o produto que está sendo moído. Vamos lá. Eu entro com um produto, com a matéria-prima, ela vai ser moída ali naquele equipamento. Normalmente é um moinho, a gente pode até imaginar um moinho do tamanho de uma casa, que é viável. Tem. É grande. Existe, é um negócio grande. Então ele entra no moinho de bolas e o ar que está ali dentro daquele moinho é jogado para a atmosfera. E antes de ser eliminado, expelido para a atmosfera, ele passa por um filtro. A gente chama de filtro de mangas. E onde todo esse particulado que era para ter sido emitido lá na chaminé é retido. Perfeito. E ele é usado novamente no processo, como o Edivando citou aqui. E aí a gente tem esse processo utilizado da melhor forma. Então, a gente tem um abatimento desse particulado que está sendo jogado fora. E aí a gente consegue até visualmente, às vezes, fazer esse parâmetro. Mas para isso realmente tem que ter um monitoramento da emissão. Com aquele número faz a comparação. Exato. E com relação aos processos de combustão, é aquilo que a gente já explicou algumas vezes aqui, de conseguir alinhar a entrada de oxigênio, a entrada de combustível e a ignição, ele tem que estar numa forma bem harmônica. E isso, como indicador ambiental, que são os gases de combustão, que a gente faz esse tipo de monitoramento para saber se isso está ideal. Estando ideal, aí a gente toca o processo para frente. Não, a gente faz um ajuste no processo e aí a gente indica para os nossos clientes fazer isso. O ajuste ele pode ser feito quando a gente começa a observar os diferentes cenários, né? Porque a gente começa a traçar uma curva.
Cenário 1, como é que está aqui os gases de combustão? Cenário 2, como é que está os gases do cenário 3? Enfim, quando a gente faz essa curva e vê o que está na teoria se concretizando na prática, aí o cara diz, bicho, dessa forma aqui que eu opero, os meus gases de combustão se comportam dessa forma e aqui é onde eu tenho a economia. Então, é fantástico isso do ponto de vista de economia de combustível. Acho que para quem trabalha com processo de queima, um dos grandes calos é o combustível. Exato. Porque o combustível é caro, começa por aí, ele naturalmente é caro, e ele é um vilão porque ele é o cara que emite mesmo, é o cara que vai criar ali os poluentes, né, de fato, os mais perigosos. Quais são os principais exemplos de combustíveis? A gente tem diesel, gás natural, bagaço de cana, biomassa, né, de uma forma geral, coque do petróleo, carvão mineral, enfim, todo... Parece que tem um pessoal aí também que coloca pneu no... Exatamente. Inclusive, os monitoramentos servem também para isso. Vamos lá, esse é um exemplo fantástico. No processo de fabricação de clinker, de cimento, a legislação ela permite que o forno ele receba outros resíduos que têm um potencial calorífico, o poder calorífico bom para queimar, que substitua o coque. Porque o coque é um combustível lá do petróleo e, enfim, tem todo o problema ambiental de extrair o coque, de queimar o coque. Então, você pode queimar... Toda a cadeia, né, Edivando? Lá atrás, exatamente. De como extrair... Dos combustíveis fósseis mesmo, de uma forma geral. Então, o pneu, que é a borracha, que é um combustível que ficaria ali no meio ambiente, e o passivo que o pneu traz para o meio ambiente, de volume, de poluição e tudo, e observou-se que ele tem um poder calorífico muito bom para queimar dentro dos fornos. E ele agrega valor ao cimento, porque ele na queima ali, a borracha e o metal, ele traz propriedades boas para um cimento de boa qualidade. Perfeito. Então, aí o que é que acontece? Existe o que a gente chama de coprocessamento dos resíduos. Então, ao invés de você queimar coque, você queima pneu. Então, você tira o passivo do ambiente, que era o deixar o pneu lá. Por várias questões positivas. E isso, você deixa de tirar o coque lá, de extrair o coque do petróleo. E aí é onde está. E olha o indicador ambiental se ele não estoura. Será se eu trocando o pneu pelo coque, eu não pioro o meu indicador? E a lei, ela traz quais são esses parâmetros. E até o ajuste do processo pode ser feito nessa hora. O quanto de pneu eu estou colocando no processo, até quando eu posso colocar, até quanto eu posso colocar no processo. E aí, fazendo esse ajuste, junto com os indicadores ambientais, a gente consegue traçar uma linha muito melhor para Tiago, tem uma história curiosa que eu e o Tiago, a gente estava chegando na indústria de cimento e daqui a pouco os carros da Polícia Federal começam atrás da gente, assim, mas tipo uns 5 ou 10 carros. Eu tocando, e eu, rapaz, que é isso, Tiago? Você quer errar, bicho? E aí, estão perseguindo a gente, aí quando chega lá, a TV na porta da indústria. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Era a Polícia Federal queimando drogas nesse forno. As drogas apreendidas estavam sendo queimadas, a reportagem estava lá para queimar. Eita, Tiago, ufa, então a gente não tinha feito nada, não vai responder nada, tá tudo certo com a gente. Mas assim, brincadeiras à parte era a turma queimando essa droga no forno. E aí, para você ver a quantidade de coisas que o forno pode absorver, droga, que seria uma coisa além do problema ambiental, social também, né? E aí tá sendo queimado lá no forno. Mas aí precisa do monitoramento para identificar os ganhos, se vale a pena, se não vale. Nesse caso, como era uma quantidade muito pequena, o órgão licenciou sem um monitoramento. Não é uma quantidade, porque droga é uma quantidade pequena para a operação inteira do forno. Mas se for uma coisa perene, que venha todos os dias e que vai trazer significado ali para queima, tem que fazer um monitoramento. Se colocando sempre na posição lá do dono da pasta lá, do gestor ambiental. Beleza, eu peguei o relatório. Mas eu sou, por exemplo, de repente eu posso ter uma formação em engenharia ambiental, eu estou lá na pasta, mas não entendo nada de finanças. Ou eu não entendo muito bem, por exemplo, da parte operacional de como funciona um forno. E aí, o que vocês orientam normalmente? É um trabalho multidisciplinar? Como é que funciona essa atuação de vocês para orientar o gestor ambiental nesse momento? O gestor ambiental ele tem que estar ligado ao processo. Isso não tem escapatória aí. Mas existem nomenclaturas e existem posições que a gente pode orientar o nosso cliente, né? A partir do momento que ele está com o relatório na mão, ele tem que dar uma olhada para o processo e aí, às vezes, é a mesma pessoa que já está no processo
faz parte do monitoramento, recebe também esse resultado e ele olha diretamente para o processo, para ele estar tranquilo. Mas quando é um gestor ambiental que ele não tem essa visão do processo, realmente ele tem que ter esse trabalho aí multidisciplinar de chegar junto da pessoa que está trabalhando no processo e dizer, esse resultado que eu tenho e o que é que você pode fazer aí para a gente melhorar. E esse é um estudo que a gente costuma dizer que tem que ser feito de frente para trás, né? Vamos olhar cada ponto, o que é que está acontecendo em cada ponto e aonde a gente pode melhorar até chegar no indicador que a gente pode ajustar ali. Então isso quer dizer que eu olho lá a fonte de emissão ou talvez até o impacto que deu na sociedade. Isso. E vou indo para trás, né? Exatamente. E vou ver o meu forno, vou ver os filtros, etc, etc. Quem sabe até ver a própria matéria-prima, talvez. Eu fico imaginando isso. Isso, eu acho que são duas coisas muito importantes também. Números e tempo. Então, assim, a primeira coisa, uma coisa que eu aprendi é que engenharia se faz com número, não se faz com achismo. Então, tudo que você não consegue medir, você não consegue melhorar, né? Assim, a história, a conversa... mas isso é da administração. Vou puxar aqui pra mim esse negócio que... Mas a engenharia é isso, cara. Você tem que olhar para os números para poder tomar uma decisão certa. E tempo, Tiago, também do próprio gestão ambiental. Cara, é um dinamismo estúpido de quem tá no chão de fábrica. O cara tem 1001 coisas, são verdadeiros heróis mesmo, assim, sem rasgar seda para ninguém. Porque o cara entra ali com vários desafios para resolver. Cara, se você não tem braços humanos para fazer isso, você precisa se conectar com alguém que conheça. Como o Tiago falou, uma equipe multidisciplinar ou um processo de consultoria que vai te ajudar muito nisso. A decisão continua sendo sua. Mas o cara vai mapear ali dentro de um planejamento, de uma execução de números que vai te entregar e de decisões que você toma com esses números na mão. Então, é muito importante, dentro desse todo, é como você falou, o cara não entende de finanças. E aí, nos números, a gente vai fechar a conta. Lá na frente, vai existir a economia que você vai ter no processo que vai subsidiar toda essa contratação de consultoria e de monitoramentos. Porque eu fico imaginando que, assim, se a gente faz o monitoramento e o valor, né, o custo, porque tudo tem um custo também, né, minha gente? Sim, claro. Né? Tem o custo do monitoramento, o custo de, talvez, entre aspas, a gente colocar uma equipe para poder analisar isso, etc, etc. Mas, assim, eu fico imaginando o potencial de ganhos que a gente tem a partir do momento que a gente deixa de gastar combustível, que a gente deixa de gastar outra matéria-prima. Então, é uma coisa de talvez, por isso que eu estou levantando essa leva, porque assim, talvez não é tão fácil analisar isso, o quanto a gente conseguiria gastar. O quanto a gente conseguiria economizar, e aí gastar menos. E como é que funciona isso? Isso é importante, Tiago, assim, porque assim, não sobe, vê um indicador ambiental, aperta um botão e a coisa resolve. Eu fico imaginando o quanto complexo. Isso, para os grandes resultados, você precisa de grandes sacrifícios também. Perfeito. O que o Tiago falou aí do processo de melhoria no precipitador eletrostático, a gente tem aí um custo de mão de obra de 10 milhões de reais dessa indústria. Ela subsidiou isso porque ela viu que ia ter o retorno só na reforma desse equipamento. Reais não, foi dólares. Né? É dólares, né? Pronto. Sobe um pouquinho mais ainda, né? Exatamente, velho. Então, assim, não é... Divando, um bimet deu quanto aí? Deu tanto. Deixa eu apertar um botão aqui. Não, velho. Você vai ter que fazer um trabalho aqui dentro do seu processo. Claro. Multidisciplinar. Dependendo do tamanho do equipamento e do processo, mas que aquilo vai te dar o retorno lá na frente. Você vai... É igual, semelhante, só um minutinho, Tiago, com a energia solar, hoje que está muito na moda. Né? Então, as placas solares, quando você vai fazer uma conta, custa, dependendo do local, 50, 40, 70 mil reais. Você, pouquinho montante, como é que eu vou fazer isso? Mas isso, ao longo do tempo, a conta de energia que você vai deixar de pagar, vai pagar. E com 3, 4 anos, paga aquele ativo que você criou, é um passivo, mas se tornou um ativo, e você deixou de pagar a conta. Além de melhorar todas as questões ambientais. Então, é nesse sentido do gestor e da indústria ter a consciência de que vai investir para ter um retorno lá na frente. Tem até um exemplo de um cliente nosso, para citar essa questão de economia, né? Que eu até conversei com ela, né, que é uma amiga nossa, e ela disse, a fábrica dela atinge uma comunidade. Diretamente. Aí eu disse, por que a empresa não vai lá e compra? Ela disse, eu estou fazendo monitoramento, eu tenho uma garantia de que lá aqueles resultados estão perante a legislação. Então não preciso comprar aquela fazenda. Era uma fazenda de um
um valor até agregado aí. Então, queira ou não queira, tem uma economia. Ela não precisa gastar em comprar a fazenda, mas realiza um monitoramento para ter subsídios, né? O poder do número, né? Então, aí, já que a gente está falando de economizar dinheiro, eu queria abrir um parênteses aqui, e também eu fico imaginando, né? Tô pensando e falando, viu, minha gente? Mas assim, ó, eu fico imaginando também, com esse exemplo do Thiago, que a gente também pode deixar de gastar dinheiro, por exemplo, com passivos em relação à comunidade. Então, eu fico imaginando aqui que a partir do momento que o gestor ambiental tem os números na mão, tem os bons resultados, fidedignos, de qualidade, do que está acontecendo. Esses números sendo positivos ou negativos para a empresa, mas assim, existe uma ação a ser feita. E aí, assim, tem uma ação, por exemplo, uma ação de regular o meu processo interno para que eu não prejudique a sociedade, porque se eu prejudicar a sociedade, eu vou ter que danos, eu vou ter que ressarcir de alguma forma. Então, mas como é na prática isso? São reuniões, vocês analisam questões de comunidade, as pessoas se envolvem. Como é que o gestor ambiental pode sair desse podcast e pode dizer assim, rapaz, eu preciso me atentar para isso? Como é? Com relação a essa questão do passivo ambiental. Tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, um professor falou pra gente e foi bem impactante assim. A gente estava tentando estudando sobre dar valor às coisas do meio ambiente. E aí ele levantou o questionamento assim, quanto é que vale a vida de um mico-leão dourado? Quanto é que vale? Quanto? 1.000, 10.000, 100 mil, Quanto é que vale a vida de um ser humano? Quanto é que vale? 1 milhão, pergunta para a mãe do que perdeu um filho. Quanto é que vale a vida do filho dela? Sabe? São coisas que não tem valor. Não tem como você botar um número para aquilo. Mensurar o valor, mensura. Né? Isso a gente estava falando em relação à perícia ambiental. Quando tem um crime ambiental, que você vai lá, ressarcir as famílias, enfim, tudo. Então, quando você pensa por esse lado, né? Tipo... E aí a gente volta lá atrás no trabalho que o gestor de luz alta, de precavido, ele tem que ter para ele não criar o passivo vai esquentando, já vai acontecendo, mesmo sem o indicador, e ele não está vendo. É por isso que ele precisa o mapeamento das fontes, o mapeamento dos riscos dele, para ele não ter esse tamanho. Porque depois que a coisa acontece, quanto é que vale isso para você reverter? É incalculável, entendeu? Agora, do ponto de vista das ações, são muitas ações, né, Tiago? A gente pode tomar do ponto de vista do processo. Eu falei em outro podcast, vou falar aqui de novo, com relação a criar esses níveis de alerta, urgência e emergência. Então, por exemplo, você cria indicadores dentro da indústria para dizer, se chegou nesse ponto, a gente faz isso. Se chegou nesse outro ponto, a gente faz mais isso. E se chegar nesse ponto, a gente para o processo. Então, quer dizer que não é para esperar o monitoramento, não, é para manter essas atividades no radar. Existem alguns tipos de processos que eles são licenciados para operar em determinadas horas do dia. E, às vezes, em determinadas épocas do ano, por exemplo, entendeu? Então, isso acontece justamente porque foi feito o monitoramento e olhou-se para isso e algum tipo de ação foi tomada. É óbvio que se o processo diz, bicho, eu não posso operar aqui de 5 à meia-noite, mas o que é que eu faço no meu processo para melhorar meu indicador ambiental que eu consiga o licenciamento? Essa é a grande pergunta a ser respondida num processo de consultoria. Tem até um exemplo de um equipamento que a gente fez monitoramento há uns anos atrás, né? Que normalmente esse equipamento ele é abastecido de forma contínua. E, diferentemente disso, a gente viu que esse equipamento ele era abastecido de forma por batelada. Faz primeiro esse processo, termina tudo e faz novamente ao final, entendeu? E isso ficava se repetindo e não era abastecido continuamente. E aí a gente viu um ganho ambiental muito grande com relação aos monitoramentos. E aí a gente fez essa conexão. Se todo mundo que tivesse esse tipo de equipamento conseguisse fazer dessa forma, a gente teria um ganho, uma eficiência muito maior. Uma mudança no próprio processo. Isso pode acontecer dessa forma também, entendeu? Tiago, com relação à queima, né? Esse exemplo, como era por batelada, o que é por batelada? Você bota por vez, né? Bota uma batelada de coisa lá, depois você espera queimar, depois você bota de novo outra. O cara abria a tampa do equipamento, entrava ar frio externo
e pegava a eficiência de queima dele e ia lá para baixo. Perfeito. Então, o que era que acontecia? A fumaça começava a ficar preta lá em cima, estourada de poluentes. Porque, como você comentou, a combustão estava sendo incompleta. Incompleta. Tá vendo aí como eu já aprendi? E aí, o que é que ele faz? Ele precisa gastar mais combustível para voltar à temperatura que ele tinha. Perfeito. Perder dinheiro. Porque entrou a frio, esfriou o equipamento, eu preciso colocar mais combustível para voltar à eficiência que eu estava. O que foi que a gente orientou? Né? Fazer com que esse simples, uma orientação simples. Essa aí foi um botão simples, claro que teve investimento. Você alimentar isso de forma contínua, isolada. Porque ali tem uma esteira que você vai colocando aqui o produto para ser queimado, a esteira vai colocando lá dentro do equipamento esse produto e ele vai queimando sem que haja a entrada de ar frio de fora para dentro, entendeu? Do equipamento. E aí você melhora a eficiência de queima. Além do que, né, Tiago? Quando ele abria por batelada, ele mexia nas cinzas, nas coisas para tirar, e essa mexida levantava poluente e era um pandemônio assim dentro da indústria, entendeu? Então esse tipo de coisa deve ser feito. Minha gente, olha só, eu me coloco várias vezes aqui nessa sequência de podcasts aqui, na posição do gestor ambiental, da pessoa da pasta aí que cuida da gestão ambiental das indústrias, e fico imaginando aqui de que forma eu posso melhorar, né, a minha relação com a empresa, com os stakeholders, etc. E aí, finalizando agora com a parte de economizar dinheiro. Minha gente, isso aqui é importantíssimo, né? A gente otimizar os nossos recursos que já estão tão escassos. Quero agradecer meu amigo Tiago, meu amigo Idivando, Caetano. Estamos aqui finalizando esse primeiro momento, né? Esses primeiros 4 episódios aqui sobre monitoramentos ambientais. Mas e se tiver dúvida? Eu vivo perguntando, viu? Se tiver dúvida, a gente faz aqui. Agora, se tiver dúvida, gente, manda para suporte@ambimet.com.br que a gente vai devolver tudo aí para você e fazer essa conexão, que é uma via de mão dupla, né? Claro. A gente vai ganhando experiência e vai avançando e vai se ajudando aí. E para você que está nos ouvindo aí em todas as plataformas das redes sociais, dos podcasts, em tudo quanto é lugar aí, não esqueçam, deixa o seu like, se inscreva nos nossos canais, nos acompanhe nas redes sociais aí, dê um seguir lá também, comente os nossos posts, interaja aqui com a Ambimet, para que a gente consiga cada vez mais produzir conteúdos para vocês. E claro, nos tragam sugestões para os próximos podcasts. Perfeito. Precisamos. Para que a gente consiga ajudar aí principalmente, né, não só, mas principalmente os gestores ambientais, mas também todos os envolvidos aí com os monitoramentos ambientais. Quero deixar aqui meu agradecimento por esse convite e tamo junto e vamos para os próximos. Obrigado, gente. Até o próximo. Obrigado. Um abraço. Aê! Rapaz,